Lembro-me do cheiro de café queimado. O aroma amargo ainda grudava na minha blusa enquanto eu permanecia imóvel no corredor, o celular na mão e o coração disparado. Em um momento, eu tinha tudo: minha família, meu emprego, minha casa, e no seguinte, tudo escorregou pelos meus dedos como água. Não foi uma queda lenta. Foi uma explosão, um telefonema, uma porta trancada, uma mensagem que destruiu tudo o que eu acreditava ser estável. Naquela manhã, eu havia sorrido diante do espelho, ajeitando o cabelo para uma reunião importante. Ao entardecer, eu estava sentada sozinha dentro do carro, encarando uma notificação de despejo, uma carta de demissão e uma mensagem que dizia: "Desculpe, eu não posso mais." Meu namorado de 3 anos sumiu. Meu emprego, cortado por reduções. Meu apartamento, alugado para outra pessoa. Eu estava me afogando e ninguém viria me salvar. O que se faz quando tudo desaparece de uma vez? Quando sua vida é arrancada debaixo dos seus pés sem aviso? Eu quis gritar, chorar, desaparecer, mas não fiz nada. Fiquei sentada, entorpecida. Era demais para sentir, rápido demais para entender. O silêncio era mais alto do que qualquer dor que eu já havia sentido. As pessoas sempre dizem quando chove transborda, mas ninguém avisa o que fazer quando a tempestade nunca para. Fiquei pensando, talvez eu merecesse aquilo. Talvez eu não fosse boa o suficiente. Revivi cada decisão tentando encontrar a rachadura onde tudo começou a ruir. Não encontrei. Tudo o que restava eram pedaços. E ainda assim, aquilo não podia ser o fim. Algo dentro de mim, pequeno, mas vivo, sussurrou: "Continue." Eu não tinha mais nada, mas talvez isso significasse que eu também não tinha nada a perder. E foi aí que a verdadeira história começou. Lembro-me do cheiro de café queimado. O aroma amargo ainda grudava na minha blusa enquanto eu permanecia imóvel no corredor, o celular na mão e o coração disparado. Em um momento, eu tinha tudo: minha família, meu emprego, minha casa, e no seguinte, tudo escorregou pelos meus dedos como água. Não foi uma queda lenta. Foi uma explosão, um telefonema, uma porta trancada, uma mensagem que destruiu tudo o que eu acreditava ser estável. Naquela manhã, eu havia sorrido diante do espelho, ajeitando o cabelo para uma reunião importante. Ao entardecer, eu estava sentada sozinha dentro do carro, encarando uma notificação de despejo, uma carta de demissão e uma mensagem que dizia: "Desculpe, eu não posso mais." Meu namorado de 3 anos sumiu. Meu emprego, cortado por reduções. Meu apartamento, alugado para outra pessoa. Eu estava me afogando e ninguém viria me salvar. O que se faz quando tudo desaparece de uma vez? Quando sua vida é arrancada debaixo dos seus pés sem aviso? Eu quis gritar, chorar, desaparecer, mas não fiz nada. Fiquei sentada, entorpecida. Era demais para sentir, rápido demais para entender. O silêncio era mais alto do que qualquer dor que eu já havia sentido. As pessoas sempre dizem quando chove transborda, mas ninguém avisa o que fazer quando a tempestade nunca para. Fiquei pensando, talvez eu merecesse aquilo. Talvez eu não fosse boa o suficiente. Revivi cada decisão tentando encontrar a rachadura onde tudo começou a ruir. Não encontrei. Tudo o que restava eram pedaços. E ainda assim, aquilo não podia ser o fim. Algo dentro de mim, pequeno, mas vivo, sussurrou: "Continue." Eu não tinha mais nada, mas talvez isso significasse que eu também não tinha nada a perder. E foi aí que a verdadeira história começou. Começou como qualquer quinta-feira. Eu estava atrasada para o trabalho, com um pedaço de torrada queimada na boca, tentando equilibrar a bolsa do notebook, as chaves e uma caneca de café morno. O elevador estava quebrado de novo, então desci 3 lances de escada de salto alto, quase tropeçando. Consegui pegar o ônibus acenando desesperada para o motorista. Era caótico, mas comum, rotina, a vida como eu conhecia. No caminho para o escritório, senti uma estranha sensação de desconforto. Ignorei, como quase todo mundo faz. Deve ser estresse, pensei. Mas olhando agora,
Parecia que o universo havia parado, esperando o golpe. Meu celular vibrou. Uma mensagem do RH. Por favor, compareça à sala 304 às 9 horas. Traga o seu crachá. Só isso. Sem emojis. Sem explicação. Minhas mãos tremiam quando entrei na sala de vidro. 2 pessoas já estavam lá. A gerente de RH e meu chefe, ambos com o rosto sério. Sentimos muito, começaram e o resto das palavras se perdeu no ar. Reestruturação. Corte de custos. Hoje é o seu último dia. Não importava que eu tivesse dado 5 anos de dedicação àquela empresa. Eu era apenas um número em uma planilha, apagado com um clique. Saí em transe. O escritório que antes parecia uma segunda casa agora era um corredor frio e desconhecido. Minha mesa já havia sido esvaziada. Alguém fizera isso enquanto eu estava na reunião. Meu nome não estava mais na plaquinha. Nenhum bolo de despedida, nenhum abraço. Apenas uma caixa com minhas coisas e um segurança me acompanhando até a porta. Mas não acabou ali. Quando cheguei ao meu prédio, vi um homem colando algo na minha porta. Corri. Era um aviso de despejo. Aparentemente, a imobiliária havia cometido um erro no meu depósito automático e achou que eu não pagava há 2 meses. Eu tinha 24 horas para sair. Tentei explicar, tentei ligar para o banco. Era sexta-feira. O escritório estava fechado. O pânico começou a subir no meu peito como água enchendo um tanque. Disquei o número da única pessoa que achei que poderia me acalmar. Meu namorado, Jason. 3 anos juntos, entre idas e vindas, feriados e planos de futuro. Quando ele atendeu, ficou em silêncio. Silêncio demais. Contei tudo de uma vez só, quase sem respirar. A resposta dele foi curta, cortante. Talvez isso seja um sinal. Acho que precisamos de um tempo. E a ligação caiu. Fiquei olhando para o celular, as lágrimas borrando a tela. Era isso. Meu trabalho, minha casa, meu relacionamento, tudo havia sumido em poucas horas. Sentei-me nos degraus da entrada do prédio, segurando o aviso de despejo. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia ler o papel. As pessoas passavam apressadas. Algumas lançavam olhares de pena, outras fingiam que não viam. Eu queria gritar, queria sumir. Quando a noite caiu, percebi que não tinha para onde ir. Meus pais moravam a horas de distância e não falávamos há meses, desde a última discussão sobre as minhas escolhas de vida. Eu não tinha irmãos. Minha melhor amiga acabara de se mudar para outro estado. Pela primeira vez em anos, eu estava completamente sozinha. Encolhi-me no banco de trás do carro, usei o casaco como cobertor e encostei a cabeça no vidro. Não dormi. Passei a noite vendo a cidade apagar e depois despertar novamente. Luzes de faróis, chuva leve no para-brisa e o som da minha própria respiração enchendo o silêncio. Eu havia perdido tudo, em um único dia. Mas enterrado sob o cansaço e a tristeza, algo começou a sussurrar dentro de mim. Um fio de teimosia, de sobrevivência. Uma voz suave dizia, isso não é o fim. Olhei-me no espelho retrovisor. Os olhos inchados, o rímel borrado. Mas eu ainda estava ali, ainda respirando. E enquanto houvesse fôlego, haveria luta. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas aquilo não seria o último capítulo da minha história. Algo estava por vir, e eu encontraria um jeito de me reerguer. A luz da manhã atravessava o vidro rachado do carro como um lembrete cruel de que o mundo não havia parado por causa da minha dor. Pessoas passavam correndo, tomando café em copos caros, indo para o trabalho, enquanto eu permanecia imóvel, encolhida no banco de trás, com as costas doendo da noite mal dormida. Meu celular vibrou. 3% de bateria. Nenhuma nova mensagem. Nem de Jason, nem de ninguém. Eu precisava me mover. Dirigi até um posto de gasolina e lavei o rosto no banheiro. O espelho mostrava uma estranha. Rosto pálido, olheiras profundas, olhos inchados. Usei um sabonete pequeno que encontrei no porta-luvas e prendi o cabelo. Sorri de leve para mim mesma, ironicamente. Há alguns dias, eu tinha uma prateleira cheia de produtos caros.
Agora me sentia humana só por poder lavar o rosto em uma pia pública. Depois sentei no carro e chorei. Não um choro discreto, mas aquele que vem de dentro, que sacode o peito e rouba o ar. Chorei pelo emprego que perdi, pelo homem que me abandonou, pela casa que não era mais minha. E por mim, por ter acreditado que as coisas ruins sempre aconteciam com os outros. Eu não tinha mais nada, nem dignidade. Mas, no meio daquele colapso, algo fez sentido. Se aquele era o fundo do poço, pelo menos eu tinha onde me apoiar para recomeçar. Peguei o celular e comecei a ligar para abrigos. A maioria estava lotada. A última voz que me atendeu soou cansada, mas gentil. Estamos cheios, querida. Mas se você chegar até às 5, vamos tentar encontrar um lugar para você dormir. Consegue vir? Menti e disse que sim. Olhei o GPS. Era do outro lado da cidade, e eu quase sem gasolina. Vendi a única coisa de valor que restava na bolsa. Uma pulseira dourada que minha avó me deu quando me formei na faculdade. O homem do penhor me ofereceu $35. Eu aceitei sem discutir. Encher o tanque foi como vender uma lembrança para comprar sobrevivência. Doía. Mas eu precisava de um teto mais do que de um símbolo do passado. O abrigo era menor do que eu imaginava. Escondido entre uma igreja antiga e uma loja abandonada. Uma mulher chamada Rita me recebeu. Tinha os olhos cansados, mas um sorriso gentil. Você parece ter passado por muita coisa, disse ela. Balancei a cabeça. Pela primeira vez em dias, não precisei fingir que estava bem. Ela me levou até um catre num canto e me deu um cobertor limpo. Não era muito, mas era algo. Aquela noite, cercada de estranhos com feridas invisíveis, encontrei uma estranha paz. Ninguém ali olhava com julgamento. Ninguém perguntava o que você fez para chegar ali. Todos estavam apenas sobrevivendo. Ouvi uma mulher sussurrando uma oração antes de dormir. Um homem olhava uma foto amassada dos filhos. Todos quebrados de maneiras diferentes. Mas juntos, o quebrado parecia menos solitário. Antes das luzes se apagarem, Rita veio até mim. Qual é o seu nome? Perguntou. Respondi baixinho. Ela sorriu. Pois bem, seu nome. Amanhã é outro dia. Talvez pequeno, mas é um recomeço. Comece por aí. As palavras dela me tocaram mais do que ela imaginava. Elas acenderam algo dentro de mim. Uma fagulha. Uma lembrança de que ainda existia um amanhã possível. Não dormi direito. O catre era duro, o ar frio, mas meu coração estava um pouco mais calmo. Eu tinha abrigo, eu tinha fôlego, e eu ainda podia escolher. Amanhã, eu tentaria. Talvez procurar um emprego, talvez ligar para alguém que há anos não ouvia minha voz, talvez escrever. Eu amava escrever, mas fazia tanto tempo que não pegava num caderno. Talvez através das palavras eu conseguisse me lembrar de quem eu era. Porque, embora eu tivesse perdido tudo, ainda me restava uma coisa: a vontade de lutar. E no fundo eu sabia. Se eu continuasse aparecendo, um amanhecer de cada vez, eu sairia dali. Não para ser quem eu era antes, mas para me tornar alguém mais forte. Alguém com cicatrizes e uma história para contar. Na manhã seguinte acordei antes do sol nascer. O abrigo ainda estava silencioso, preenchido apenas pelo som suave de respirações e o farfalhar de cobertores. Sentei-me devagar, o corpo dolorido, mas não quebrado. Pela primeira vez em dias, não me senti completamente invisível. Eu tinha um lugar, ainda que temporário. Eu tinha um onde estar, mesmo que fosse o fundo do poço. Depois de um café da manhã simples, mingau instantâneo e café fraco, fiquei olhando pela pequena janela da cozinha. Não sabia o que esperava ver. Um sinal? Um milagre? Um motivo para continuar? Foi quando Rita entrou carregando uma caixa de roupas doadas. Ela me viu parada e apenas disse: "Venha ajudar." Sem perguntas, sem piedade, apenas um convite simples. E eu fui. Passamos a manhã separando roupas, suéteres, calças, até um par de meias novas. Eu dobrava em silêncio, grata por ter algo útil para fazer. Rita me observou por um momento e comentou: "Você tem uma boa energia.
Já pensou em ajudar por aqui por um tempo? Não podemos pagar, mas talvez isso te ajude a se reerguer. Meu coração disparou. Um propósito, um motivo para ficar. Balancei a cabeça com lágrimas nos olhos. Os dias seguintes se misturaram. Limpei banheiros, servi refeições, organizei prateleiras. Conversei com outras mulheres. Ouvi histórias de violência, de traição, de vícios e perdas. Cada uma carregava um peso diferente. E pela primeira vez parei de perguntar, por que eu? E comecei a pensar, e agora? Uma tarde, enquanto organizava uma caixa, encontrei um caderno de capa de couro. Estava vazio, as páginas limpas, esperando por algo. Segurei o caderno e senti uma vontade quase infantil de escrever. Havia anos que eu não fazia isso. Naquela noite, sob a luz fraca do abrigo, comecei a escrever minha história. Não para publicar, não para ninguém ler, apenas para mim. Cada palavra era uma lágrima transformada em letra. Cada página, um espelho. Escrever me devolveu uma voz, uma maneira de entender tudo o que eu estava sentindo e talvez me perdoar. No silêncio daquela noite, enquanto o abrigo dormia, percebi algo. Às vezes, Deus não envia milagres prontos. Ele envia pessoas, e naquele momento, a mão que me resgatava era a de Rita, firme, gentil e silenciosa. Eu ainda não tinha tudo. Mas pela primeira vez eu tinha um começo. A segunda-feira chegou como um teste. Eu estava parada em frente ao centro comunitário, com o cartão de visita de Claire nas mãos e o coração batendo forte. Quase desisti 2 vezes. E se eles não lembrarem de mim? E se acharem que eu não sou boa o suficiente para estar aqui? Pensei. Mas algo, talvez o orgulho, talvez a necessidade, me fez empurrar a porta e entrar. Claire me recebeu com um sorriso caloroso e um aperto de mão firme. Você veio, disse ela. Isso já é mais do que a maioria consegue. Ela me apresentou à equipe. Um grupo de conselheiros, assistentes sociais e voluntários. O ambiente era cheio de vida. Mulheres conversando, crianças brincando, telefones tocando. Tudo parecia caótico, mas cheio de propósito. Durante a primeira hora contei um pouco da minha história. Não a versão bonita, mas a verdadeira. Claire ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ela disse algo que nunca esqueci. Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa ser honesta. É isso que faz as pessoas confiarem em você. Foi quando percebi que minha dor não era uma fraqueza, era uma ponte. Ela me ofereceu um emprego de meio período. Recepcionista, responsável por organizar fichas, cumprimentar visitantes e ajudar nos cadastros. Vamos chamar de período de experiência, disse sorrindo. Minhas mãos tremiam enquanto assinava o papel. Não era muito, mas era um recomeço. Meu primeiro passo real de volta à vida. O mais difícil não era o trabalho. Era encarar o passado todos os dias. Cada mulher que chegava chorando, com uma sacola de roupas, me lembrava de quem eu havia sido. Revivia aquela noite, aquele desespero, mas aos poucos comecei a ver algo além da dor. Comecei a ver força. E em meio a todas aquelas histórias, comecei a enxergar a minha própria força também. Um dia, Rita apareceu de surpresa durante meu intervalo. Tinha certeza que você ia conseguir, disse ela sorrindo. Ela me entregou um pequeno presente embrulhado, uma caneta com meu nome gravado. Para sua escrita, sussurrou. Eu quase chorei. Naquela noite, escrevi até às 2 da manhã. Meu diário já não era só um desabafo. Era um livro em formação. As semanas passaram e eu me senti parte daquele lugar. Comecei a participar dos grupos de apoio, a ouvir e compartilhar. No começo, minha voz tremia, mas, a cada encontro, percebia os olhos das mulheres fixos em mim. Elas choravam, agradeciam, diziam que eu as fazia se sentir vistas. E foi ali que entendi, eu não estava mais sobrevivendo. Eu estava servindo, e isso me dava propósito. Certa noite, uma menina da idade da minha filha entrou no abrigo com a mãe.
Tinha os olhos grandes e assustados. Ajoelhei-me e entreguei um ursinho de pelúcia que estava numa caixa de doações. Ela o agarrou como se fosse um escudo. A mãe murmurou, "Obrigada", com lágrimas nos olhos. Meu coração se partiu, mas dessa vez de um jeito bonito. Ainda tinha pesadelos. Ainda sentia falta da minha antiga vida. Mas parei de desejar que tudo voltasse a ser como antes. A mulher que eu havia sido, aquela que vivia de aparências, que ignorava os sinais, que calava o que sentia, essa não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher ferida, mas viva, machucada, mas curando. Eu não estava apenas recuperando minha vida. Estava construindo uma nova, um dia de cada vez, uma escolha corajosa de cada vez. E aquele eco da dor que um dia me destruiu, agora estava se transformando em algo poderoso, em uma história que poderia ajudar outras pessoas a encontrar a luz, assim como eu encontrei. A segunda-feira chegou como um teste. Eu estava parada em frente ao centro comunitário, com o cartão de visita de Claire nas mãos e o coração batendo forte. Quase desisti 2 vezes. E se eles não lembrarem de mim? E se acharem que eu não sou boa o suficiente para estar aqui? Pensei. Mas algo, talvez o orgulho, talvez a necessidade, me fez empurrar a porta e entrar. Claire me recebeu com um sorriso caloroso e um aperto de mão firme. "Você veio", disse ela. "Isso já é mais do que a maioria consegue." Ela me apresentou à equipe. Um grupo de conselheiros, assistentes sociais e voluntários. O ambiente era cheio de vida. Mulheres conversando, crianças brincando, telefones tocando. Tudo parecia caótico, mas cheio de propósito. Durante a primeira hora, contei um pouco da minha história. Não a versão bonita, mas a verdadeira. Claire ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ela disse algo que nunca esqueci. "Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa ser honesta. É isso que faz as pessoas confiarem em você." Foi quando percebi que minha dor não era uma fraqueza. Era uma ponte. Ela me ofereceu um emprego de meio período. Recepcionista, responsável por organizar fichas, cumprimentar visitantes e ajudar nos cadastros. "Vamos chamar de período de experiência", disse sorrindo. Minhas mãos tremiam enquanto assinava o papel. Não era muito, mas era um recomeço. Meu primeiro passo real de volta à vida. O mais difícil não era o trabalho. Era encarar o passado todos os dias. Cada mulher que chegava chorando, com uma sacola de roupas, me lembrava de quem eu havia sido. Revivia aquela noite, aquele desespero, mas aos poucos comecei a ver algo além da dor. Comecei a ver força. E em meio a todas aquelas histórias, comecei a enxergar a minha própria força também. Um dia, Rita apareceu de surpresa durante meu intervalo. "Tinha certeza que você ia conseguir", disse ela sorrindo. Ela me entregou um pequeno presente embrulhado, uma caneta com meu nome gravado. "Para sua escrita", sussurrou. Eu quase chorei. Naquela noite, escrevi até às 2 da manhã. Meu diário já não era só um desabafo. Era um livro em formação. As semanas passaram e eu me senti parte daquele lugar. Comecei a participar dos grupos de apoio, a ouvir e compartilhar. No começo, minha voz tremia, mas, a cada encontro, percebia os olhos das mulheres fixos em mim. Elas choravam, agradeciam, diziam que eu as fazia se sentir vistas. E foi ali que entendi, eu não estava mais sobrevivendo. Eu estava servindo, e isso me dava propósito. Certa noite, uma menina da idade da minha filha entrou no abrigo com a mãe. Tinha os olhos grandes e assustados. Ajoelhei-me e entreguei um ursinho de pelúcia que estava numa caixa de doações. Ela o agarrou como se fosse um escudo. A mãe murmurou, "Obrigada", com lágrimas nos olhos. Meu coração se partiu, mas dessa vez de um jeito bonito. Ainda tinha pesadelos. Ainda sentia falta da minha antiga vida. Mas parei de desejar que tudo voltasse a ser como antes. A mulher que eu havia sido, aquela que vivia de aparências, que ignorava os sinais,
que calava o que sentia, essa não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher ferida, mas viva, machucada, mas curando. Eu não estava apenas recuperando minha vida. Estava construindo uma nova, um dia de cada vez, uma escolha corajosa de cada vez. E aquele eco da dor que um dia me destruiu, agora estava se transformando em algo poderoso, em uma história que poderia ajudar outras pessoas a encontrar a luz, assim como eu encontrei. Tudo começou com um telefonema. Era meu ex-marido, aquele com quem eu não falava há mais de um ano. Ele havia sofrido um acidente. Sobreviveu, mas precisava que alguém cuidasse da nossa filha por alguns dias. A nova namorada o havia deixado. Os pais dele estavam longe, e de alguma forma eu ainda era o contato de emergência. Por um instante pensei em dizer não, mas não consegui, porque ela também era minha. E o amor não desaparece com a separação. Quando cheguei ao hospital para buscá-la, ela não correu para meus braços. Ficou quieta, confusa, diferente. Parecia mais velha, mais distante. Aquela distância me cortou por dentro, mais do que qualquer perda material poderia cortar. No fim de semana, fomos ao parque. Ficamos em silêncio, observando os esquilos correndo pelas árvores. Ela me perguntou se eu estava bem agora. Respondi que sim. Ela assentiu, como se aquela resposta bastasse. 3 dias depois, quando a deixei de volta, ela me abraçou. Um abraço demorado, verdadeiro, o primeiro em anos. Naquele momento senti meu coração florescer de novo. De volta ao centro, Claire me chamou para conversar. Queriam me oferecer uma vaga permanente. Meu rascunho de livro já estava quase pronto. Rita se comprometeu a me ajudar a publicá-lo. Eu morava em um pequeno apartamento sobre uma padaria, simples, mas cheio de paz. Decorei o espaço com luzes de fada, livros antigos e fotos do abrigo. Minha vida não era perfeita, mas era minha. O aniversário do dia em que tudo desabou chegou. Acendi uma vela. Não chorei. Escrevi uma carta. Não para o homem que me deixou, nem para o banco que tomou minha casa, mas para a mulher que eu era naquele dia. Perdoei-a, por não saber, por ter acreditado demais, por ter ficado tempo demais, e principalmente por ter finalmente ido embora. Li essa carta em voz alta no grupo de mulheres. Quando terminei, uma delas levantou com lágrimas nos olhos e disse: "Se você conseguiu sair disso, talvez eu também consiga." Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, senti o vento tocar meu rosto. Olhei para o céu e sussurrei: "Você não está quebrada. Você está renascendo." Depois disso vieram convites. Um podcast. Um clube do livro. Uma escola. Cada vez que eu contava minha história, a voz tremia menos. E no lugar da vergonha, vinha a gratidão. Não falava para ser aplaudida. Falava para que ninguém mais se sentisse sozinho. Ainda visito o hospital às vezes. O mesmo onde tudo começou. Passo em frente à emergência, agora com meu crachá de funcionária no peito, e agradeço em silêncio. Por ter sido esquecida por um tempo, apenas o suficiente para me reencontrar. Um dia quero abrir meu próprio abrigo. Um lugar para mulheres que caíram, mas decidiram se levantar. Um espaço cheio de luz nos corredores, música na cozinha e histórias nas paredes. Onde ninguém é apenas um número, mas um nome, uma alma, uma esperança. Perdi tudo em um único dia. Mas aquele dia não me destruiu. Ele me quebrou, e foi nas rachaduras que a luz entrou. Hoje, caminho sem medo, com fé, porque aprendi o que é reconstruir uma vida usando apenas coragem, cicatrizes e graça. Se você chegou até aqui, obrigada por caminhar comigo nessa jornada. Minha história é minha, mas se ao menos uma parte dela tocou o seu coração, então ela agora pertence a nós duas. Você não está perdida. Não está quebrada demais. Nem chegou tarde demais. Suas cicatrizes não são sinais de fracasso. São ecos da sua sobrevivência. Cada marca, cada dor, cada recomeço é uma prova de que você ainda está aqui. E dentro de você, existe o mesmo fogo que me trouxe de volta. Se você acredita em segundas chances, se já precisou começar do zero,
ou se apenas precisava de um lembrete de que a luz ainda existe, então deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo, qual cidade, qual país e o que você sobreviveu. Quero ouvir sua história também. E se essa mensagem falou com a sua alma, se ela te deu esperança, então inscreva-se, curta, compartilhe, para que mais pessoas lembrem que não estão sozinhas. Porque, às vezes, tudo o que precisamos é de um eco que nos lembre: ainda há vida depois da dor, ainda há amor depois da perda, e sempre há um novo começo esperando por você.